Depois, tá? Nossa primeira pergunta é: a eleição direta de Fernando Collor marca o fim do regime militar, certo ou errado? O que você acha? Opa, hoje está entrando muita gente. Natane, a nossa primeira pergunta é: a eleição direta de Fernando Collor marca o fim do regime militar. É certo ou errado? Eu acho que é errado. Você acha que é errado? Por que você acha? Porque Fernando Collor foi eleito bem depois da ditadura. Então, mas essa é a pergunta. Depois que a eleição direta de Fernando Collor, ela marcou o fim do regime militar. Depois ali que ele iniciou a eleição direta, a primeira vez que as pessoas poderiam votar, eleger alguém, quando esse marco aconteceu, foi quando findou a ditadura militar, certo? Então, a primeira eleição, tá, que aconteceu, que houve um presidente eleito e fim aí do regime militar, foi na época de Fernando Collor, sim, tá? Contra 24 candidatos. Então, a resposta correta é certo. Porque assim, vamos deixar mais claro para vocês. O que acontece? Quando é um marco, acabou o regime militar, de fato, acabou. Mas ainda, por isso, até então na história, há alguns pontos que levam o regime militar até o ano de 1889. Mas o fato, todo o acontecimento, toda a estrutura militar, todo o envolvimento ali, ele acontece perpetuando intensamente até 1985. E depois de 85, há um momento ali de um novo ambiente, né, com a nova estrutura, porém havendo militares ainda envolvidos. Então, quando há a eleição direta, que Fernando Collor é eleito, ele coloca, sim, um fim. Ele fala assim, agora sim, acabou de vez o regime militar, agora não tem resquícios, não tem mais nada. Agora é um novo momento, é um novo período para o país. Entendeu? Então, talvez o que pegou para vocês aí seja a forma de falar que é como se o Fernando Collor tivesse colocado um fim na ditadura militar sendo eleito pelo povo. Não, não é isso. Nós sabemos que a ditadura militar acabou antes disso, mas é como se fosse um marco, né, inicial de um novo momento para o país, para o Brasil naquela época, um novo recomeço com o Fernando Collor sendo presidente. Então, por isso que a resposta aí se torna uma resposta certa, tá bom? Próxima. Então, presidentes que foram eleitos antes de Fernando Collor foram por eleições indiretas? Havia as eleições, tá? De forma direta, só que com influência do governo militar. Por exemplo, uma das eleições dividindo dois partidos, que era o Arena e o MDB, ele foi uma eleição de forma direta e indireta. Como assim, professor? Simples. Aonde supostamente o povo votava, mas ele era eleito mesmo através do voto indireto, que é dos outros políticos. Então havia uma manipulação dentro das eleições. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes durante todo o percurso. Então, um determinado candidato assumiu, ele ali teria inserido, se fizesse parte do governo militar, foi colocado com ajuda, toda uma tramóia por trás, tá bom? Então, havia eleição direta, sim, só que tinha aquela ajudinha para se reeleger. A professora, mas a história não condiz que a pessoa estava com os militares. Mas quando os militares ainda continuam no poder, mesmo aquela pessoa sendo eleita, então ela faz parte do grupo, tá?
Deu para entender, Natane? Deu sim. Ótimo. Então, a 2. A criação das varas do trabalho foi uma das mudanças importantes ocorridas na Justiça do Trabalho a partir dos anos de 1990. Sua instituição implicou letra A, reformulação do processo de escolha de juízes, titulares e substitutos, bem como dos membros do TST, antes nomeados, agora eleitos democráticos. Vamos ler de novo essa pergunta, que não ficou muito legal a forma que eu li, não. A criação das varas do trabalho foi uma das mudanças importantes ocorridas na Justiça do Trabalho, a partir dos anos de 1990. Sua instituição implicou na reformulação do processo de escolha de juízes, titulares e substitutos, bem como dos membros do TST, antes nomeados e agora eleitos democraticamente. Letra B, inclusão de servidores públicos, federais e dos trabalhadores não seletistas no âmbito da Justiça do Trabalho. Letra C, extinção da representação classista e atendimento exclusivo aos casos de dissídios coletivos na primeira instância das ações que competem às varas do trabalho. Letra D, criação do Conselho Regionais do Trabalho para gerenciar as varas correspondentemente, numericamente, à população de cada região do país. Letra E, atribuição de cada vara a um juiz do trabalho, bem como com alterações nas composições dos tribunais regionais e do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a pergunta aí é, o que modificou, tá? O que modificou com a criação das varas do trabalho na época dos anos 90 aí? O que modificou? Vamos aí ver o que vocês vão... Essa daí não tenho nem ideia. Mas se for para chutar, chuta letra B. Se for para chutar, chuta a letra B. Será que você é bom de chute? Não, sou péssimo em bola. Futebol mesmo, sou péssimo. Mas aqui em chute você é bom. Pelo menos assim, no chute de chutar. Augusto, Natane, Linéria, o que vocês acham? Então, vou fazer que nem meu amigo aí. Bora no chute. Se for para chutar, chuta a letra D. Chuta a letra B também. D de dado. D de dado. Natane e Linéria, estou esperando a resposta de vocês. Eu não arrisco chutar nenhuma. Que isso, a vida é um risco. Tem que chutar, uai, a vida... Eu nem vou chutar, Linéria. Gente, que isso? E se uma pergunta dessa caísse, por exemplo, no Enem, que pode acontecer, né? Se ela caísse no Enem, vocês teriam que chutar, mais cedo ou mais tarde. Qual seria a resposta de vocês? Não tem como vocês se absterem. Vamos, pensa um pouquinho. Eu sei que vocês conseguem. Queria ter essa esperança que a senhora tem na gente, professora. Eu não tenho mais. Mas eu tenho, é lógico que eu tenho. Oxe. Como assim? Tem que ter esperança. Esperança é a última que morre. Não acredito que as meninas não vão chutar. Natane, falta só a sua opinião. Eu vou na letra D, então. Aí, na letra D. Vamos de D. D de Deus. O 3, D de Deus. E o
O Alan foi B de bola, porque será que ele vai acertar o chute? Será que ele vai acertar? Hein? Vou fazer um suspense. Será? Ah, já sei, eu vou pedir a Mariana não, a Daniela, que está nos acompanhando na live, participação especial. E aí, Daniela, o que você acha disso tudo? Tá, vamos ver se estamos bem de ajuda universitária. Oh, falando nisso, dá para vocês lerem aí? Porque talvez está pequeno. Pra mim tá de boa. Acha que é a D? Mas você está... A B de bola, B de bola. Gente, você está indo muito na B de bola. Vai virar B de pau. Não, gente, a letra E, tá? Letra E. É de elefante. Por quê? A atribuição de cada... Mas acho que esse aqui, você não sei se já viu isso aqui na faculdade. Quando eu estudei sobre ditadura militar, esse envolvimento todo, eu acho que eu estava no 3º para o 4º ano, quando eu vi. A letra E. Atribuição de cada vara a um juiz do trabalho, bem como a alteração nas composições dos tribunais regionais e do trabalho superior. Por quê? Porque antes existia só uma equipe focada em defender todos os meios trabalhistas. E aí depois, com essa modificação e tal, eles distribuíram, cada cidade teria ali o seu ponto de acesso, cidades, tá? Teria o seu ponto de acesso ao juiz da vara de tribunal dos direitos trabalhistas. Até entanto, antes da reformulação da carteira de trabalho, era obrigatório você pagar... Ai, gente, como é que fala? Nossa, minha bateria tá fraca. Era obrigatório você pagar uma contribuição para os sindicatos trabalhistas, isso, sindicatos trabalhistas. Hoje não é obrigatório mais. Esses sindicatos trabalhistas, eles faziam parte do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Supremo do Trabalho, porque eles ajudavam ali nos casos. O que poderia ser resolvido no sindicato seria resolvido, o que não poderia ia para uma instância maior. Os sindicatos oferecem advogados, acompanham todo o seu processo. Se caso você for mandado embora por injusta causa, né, de uma forma não correta, você querer processar a empresa, o sindicato ali te arrumaria o advogado, você teria todos os seus direitos assegurados. Agora, o sindicato não é mais obrigatório você pagar ele, mas quando você também precisar dele, aí pode ser que não seja tão viável assim, aí você vai ter que pagar por conta própria também, tá? Agora, aqui são características do governo de Fernando Collor de Mello. O que Fernando Collor de Mello fez? Ele retornou do Cruzeiro, ou seja, ele retornou voltar ao Cruzeiro. O Cruzeiro é a moeda, tá? Para quem não estava na aula passada, é a moeda. Ou bloqueio de depósitos nas cadernetas da poupança e contas correntes a partir de um determinado valor por um prazo de 18 meses. O Ministério da Fazenda foi ocupado por Zélia Cardoso de Mello, que por coincidência é parente de Fernando Collor de Mello.
Fernando Collor foi eleito o primeiro presidente civil brasileiro por voto direto desde 1960. Segundo as normas democráticas da nova Constituição, derrotou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da sua eleição. Plano cruzado é o gatilho salarial para quando a inflação ultrapassasse 20%. Fernando Collor, ele foi presidente do Brasil. Ele tentou, agora, recentemente, candidatar-se presidente, mas não deu muito certo. Inclusive, ele é candidato em um estado, em uma cidade, não sei se é São Paulo, Rio de Janeiro, onde que é, mas eu sei que ele se candidatou a prefeito, tá? E nessa onda do Fernando Collor, o que marcou o seu governo? O que chamou a atenção assim, do povo, que o povo na época ficou, ai, Fernando Collor? Quem sabe? Quem chuta? Essa vocês têm que saber, gente, por favor. Porque essa aí, eu vou falar, cai mesmo. Não, essa não tem jeito, essa cai no vestibular. É um marco na nossa história. Ninguém vai arriscar a letra B. Eu posso chutar assim, eu chuto a letra E. A letra E. Vou chutar a letra D, então. Você vai a letra D? Quem vai dizer quem vai de A? Linéria, a Linéria eu acho que já respondeu. Eu esqueci de abrir o Google Meet ali no outro para me ver as mensagens. A Natane respondeu letra B, Linéria letra B. O Alaf foi de letra? Letra D. Letra D. E o Augusto foi na letra? É. Acertou, Augusto. Parabéns. Realmente, gente, Fernando Collor, né? Ele fez aí o plano cruzado e gatilho salarial para quando a inflação ultrapassasse 20%, tá? Tentei aí ver se eu confundia vocês, jogavam indireta, mas vocês não caíram na minha. O Augusto não caiu na minha, né? O resto. Então, parabéns, Augusto, é a letra E. Número 4. Nas cidades gregas da antiguidade, a democracia limitava-se à maioria da população. Os escravos e as mulheres não tinham direitos políticos. Além disso, só aqueles que nasciam na cidade de Atenas podiam ser cidadãos. De acordo com a Constituição, quem poderia ser o cidadão, ter direitos ali? Os maiores de 70, maiores de 16 anos, estrangeiros e naturalizados, analfabetos, que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. E aí? Tic-tac, tic-tac. Senhora, essa questão aí, no caso, é na cidade de Atenas, que a senhora fala? Isso. Vou chutar a letra D. Meninas, Augusto. Gente, essa eu vou ajudar vocês a responder, porque agora que eu percebi aqui, ó, que a pergunta não morre aí. Ela tá incompleta, né? Ela tá incompleta. Eu percebi isso daí também, porque não tava fazendo muito sentido. Principalmente por causa do ponto, né? Tava lá, cidade de Atenas, aí colocar um ponto. E aí, de acordo com o constituinte, aí, o que mais? Faltando alguma coisa. Cabeção. Agora que eu tô vendo aqui na minha... Pode anular. Aqui, ó. Opa.
Eu estava olhando o meu gabarito aqui, eu fui ver que aí deveria ser assim, ó. De acordo com a Constituição Brasileira, 1988, quem não pode votar no Brasil atualmente são os maiores de 16, maiores de 70 anos, estrangeiros naturalizados, analfabetos ou que estão cumprindo serviço militar obrigatório. Então, de acordo com a Constituição Brasileira, quem não pode votar no Brasil atualmente são os... Mas essa eu vou ajudar vocês, porque ela estava incompleta, tá? E a resposta certa aí é a letra E, tá? Letra E é a resposta certa. Acho que eu vou marcar depois lá no Classroom, lá, que a resposta certa dela é essa. Foi um erro meu. Eu não tinha percebido que eu não tinha terminado de fazer. Porque assim, eu passo uma, marco as respostas de vermelho para mim não esquecer, porque são muita tarefa, e deixo salvo. E capaz que na hora de eu apagar aqui, organizar de novo e mandar para vocês, eu devo ter apagado alguma coisa e não prestei atenção. Então vamos lá, 5. Durante o regime militar, a economia brasileira mergulhou em uma das mais graves crises de sua história. Para conter a inflação elevada, os governos posteriores ao regime militar adotaram planos econômicos para tentar combater a hiperinflação. Qual plano econômico bloqueou contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, incluindo os da caderneta da poupança, e exigiu a moeda vigente à época, o cruzado, restabelecendo o cruzeiro? E aí? Plano Collor, plano Cruzado 2, plano Bresser, plano Verão. Letra A, plano Collor. Augusto, Linéria, Natane. Pela cara que a senhora fez, foi a letra A, né, professora? Não soube nem disfarçar, né? Acertou, gente. É o plano Collor mesmo. Logo acima aqui, com o plano cruzado, então logo você já tem uma definição do que foi o Collor, né? Então é bem fácil responder essa aqui. Vou deixar marcado aqui já também. Bora para A4 agora. A quarta atividade de história. Tá aparecendo para vocês, não, né? Essa aqui é a quarta atividade, tá? Número 1 da quarta atividade. O diálogo entre os personagens da charge evidencia no Brasil. Vamos ver o diálogo. O senhor não cansou esperando a hora de votar para presidente? Aí ele responde: não, me distraí ouvindo as notícias, o assassinato do Kennedy, a guerra do Vietnã, surgimento dos Beatles, a chegada do homem na Lua, a invenção do transitor e do microcomputador, os conflitos do Oriente Médio, o surgimento da AIDS, a guerra nas Maldivas, a perestroika na Rússia, o fim do Muro de Berlim. Então, ele fala que ele mostra aqui, o senhor não cansou de esperar para votar? Aí ele responde: não, eu me distraí, né? Ele se distraiu com vários acontecimentos para poder votar aí. A reinserção do país na economia globalizada, a Charles está querendo dizer isso, que é a reinserção do país na economia globalizada? Ou seria a transformação política na vigência do Estado Novo?
alterações em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país ou suspensão das eleições legislativas durante o período de ditadura militar. Ou seria a volta da democracia após um período sem eleição de diretas para o executivo. E aí, o que vocês acham que a charge está querendo dizer? Vixe, Soraya, nessa daí, vamos dizer, não teve nenhuma que me chamou atenção assim, que eu acho que deve estar certa. Mas se for pra chutar mesmo, vamos, sei lá, chutar a letra D? Porque dessa vez, vamos dizer, nenhuma assim chamou mais atenção pra mim. Não achei nenhuma que chamou que encaixasse. Nenhuma pareceu que fosse correspondida? Pelo menos, vamos dizer, na minha mente aqui, né? Mas lembrando da pergunta anterior, que quem não podia votar eram os militares que estavam em viagem. Então, levando em consideração que ele é um militar, e aí? Augusto, Natane, estou esperando a resposta de vocês. Linéria disse que a letra E. Augusto disse que a letra D. Acho que a letra E. E a Natane acha que é a... A Natane dormiu. Oi, você falou alguma coisa? Eu não faço ideia de qual seja. Nem no chute? Não, todas que eu chutei eu errei. Não perca a esperança, Natane. Tamo junto, Natane. Somos dois. Que isso, gente. Tem que ter autoconfiança. Vamos trabalhar isso aí, uai. A resposta correta é a letra E, tá? É de esperança. Eu chutei E de expectativa. Isso, é de expectativa aí, tá vendo? Criou expectativa, deu o resultado, minha gente. Alan. A 2. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou o seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, né? Surgiu pela euforia do Plano Cruzado. Conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecedeu as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades constituiu na representação do legislativo com fórmula do bipartidarismo. Lembrando que o bipartidarismo era só o Arena, o MDB, tá? Que era lá do período militar. Letra B, detenção da liderança dos populares por crimes de subversão. Letra C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Estabilidade da economia com congelamento anual de preços. E aí, o que vocês me dizem? Lembrando, tá? Que eu quero força de vocês. Chute mesmo, sem dó e piedade. Mira no gol e vai.
Enquanto vocês pensam, eu vou calar meu cachorro aqui, que tá tentando muito. Luke, dá um tempo, filho. Mamãe tá trabalhando. Já que é pra chutar, vamos no baseball. A Linélia disse que acha que é a letra C. Eu vou com a Linéria também, eu acho que é a letra C. Natane? C. Então, é aquela questão, né? C de Cristo. É isso aí, garoto. C de Cristo. Muito bueno. Acho que é a última. Nossa última. Gente, eu passei pouca tarefa. Só 3 questões? Meu Deus. Preciso mudar isso. Aí. Letra C. Não nos resta a menor dúvida de que principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios da condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, letra A, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. C. Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. D. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores como os sindicatos. Letra E. Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. E aí? Linéria disse que acha que é a letra B. Linéria, se tu acertar, eu recomendo você ir na Mega Sena, viu? Joga lá, que tu tá bom pra acertar, hein? Acho que a letra E, a Natane. Eu acho que é a letra B, tesoura. Você acha que é a letra B também? Linéia, Wallace. Letra B também. Letra B também. Então, encerrando assim, a última pergunta, a resposta correta é letra B. B de bola. Gente, aí, Wallace, viu? Você acertou mais um. E com essas são 2 de 8. Nossa senhora, se fosse prova, eu tava lascado. Não, Wallace, pode parar de ser... Não, nossa senhora. Pode parar de pensar negativo, né? Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês também, gente. Essas perguntas, exceto a número 1... exceto a número 1 daquela outra questão, todas essas aqui, elas estão relacionadas a uma apostila de um concurso público, tá? Então, vocês acertou perguntas que caem em concursos públicos, então vocês fiquem muito satisfeitos com isso, porque não é para qualquer um compreender, não. E as perguntas são bem difíceis, são bem complexas, os textos são bem... A forma de linguagem dele é bem formal. Então, quando vocês acertam, nem que seja uma questão, é motivo de comemoração, porque são provas de concurso, provas
também tem do Enem, tem do vestibular da PUC, então são todas questões retiradas de um processo todo, tá? Só a número 1 daquela outra atividade que não, ela eu tirei da explicação da live que eu fiz sobre redemocratização. Eu acho que foi semana retrasada. Tá? Então, festejem, fiquem felizes com isso. Certo? Então é isso, pessoal. Ó,